E para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como desenvolvedor de software full stack e eu já trabalho com programação há 10 anos. E uma coisa que é muito importante eu deixar claro nesse vídeo é quem realmente precisa aprender a trabalhar com bancos de dados. Na minha opinião, todo desenvolvedor ele precisa aprender bancos de dados independente dele ser um desenvolvedor front-end ou back-end, porque é uma tecnologia muito importante e por mais que quando você está trabalhando com front-end você não necessariamente vai fazer operações no banco de dados. Geralmente você vai consumir uma API e essa API vai fazer as operações no banco de dados. Mesmo assim, é extremamente importante você saber, porque isso vai te dar uma visão muito mais clara sobre tudo o que está acontecendo. E para você que quer se tornar um desenvolvedor, tudo que a gente precisa aprender sobre banco de dados não é algo muito complexo, é de certa forma simples. Para a gente que é desenvolvedor, claro que para você que quer ser um especialista em banco de dados, você vai ter que aprender muito mais coisa, porém, para um desenvolvedor, é muito tranquilo de aprender, não é complexo, não é algo que você vai explodir sua cabeça ou você vai ficar sem entender. Na verdade, eu acredito que vai ser mais simples você entender isso do que entender, muitas vezes, até linguagem de programação, mas isso é algo que você vai entender melhor na prática ao longo dessa série. E afinal de contas, o que seria um banco de dados? Um banco de dados é basicamente uma tecnologia que permite a gente manipular e inserir dados. E aqui é muito importante eu pontuar uma coisa que é uma coisa bem teórica, mas é importante, que é a diferença entre dado e informação. Dado, por si próprio, ele não diz respeito a nada. Então vamos supor que eu venha aqui, abra um banco de dados lá, você não sabe do que se trata aquela informação, você não sabe para que ela vai ser utilizada, então aquilo é um dado e uma informação é a partir do momento que você pega aquele dado e organiza ele de uma forma que faça sentido para quem está consumindo ele. Então o banco de dados ele é somente isso, ele vai ser um local onde você vai guardar um monte de coisas. Pode ser, por exemplo, informações de usuário, como nome, CPF, pode ser fotos que ele postou, porém esses dados só farão sentido a partir do momento que você lê ele do banco de dados e criar um relatório ou mostrar ele numa interface de uma forma organizada, que a partir dali ele vai se tornar uma informação. Então, resumindo, um banco de dados é basicamente um conjunto de arquivos, um monte de arquivo, que vai ter um monte de dado sobre exatamente o que você quiser. Então vamos supor que seja um banco de dados do Instagram, vai ter informação de usuário, vai ter informação de story, vai ter informação de post, de legenda, de comentário, etc. E o banco de dados em si, ele não é nada mais do que um monte de arquivos, porém a partir do momento que a gente começa a trabalhar com aqueles dados que estão lá dentro, aí esses dados eles passam a ter sentido, se transformando em informação. Mas isso é só um conceito teórico,